Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor de Copacabana. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe no meditar da sua palavra nesse momento especial. Hoje eu quero compartilhar com você uma reflexão baseada em Colossenses capítulo 1, que fala sobre a excelência da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Você já parou para pensar na importância de Jesus Cristo na sua vida, não só na história de toda a humanidade, mas especialmente na história da sua vida? Graças a Jesus Cristo, ao sacrifício dele na cruz, eu e você podemos ter a certeza de que todos os nossos pecados foram perdoados e que temos a vida eterna como um grande presente dado por Deus através de Jesus Cristo. Por isso eu quero convidar você a mergulhar um pouquinho no texto bíblico de Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13, que é um texto escrito pelo apóstolo Paulo, que fala exatamente a respeito da obra e da pessoa de Jesus Cristo. E apresenta de uma maneira muito bonita, didática, tudo aquilo que Jesus Cristo fez por mim, por você e por toda a humanidade. E a gente refletir também no que estamos dispostos a fazer por Jesus Cristo. Por isso eu convido você, nesses próximos momentos, a mergulhar nesse texto bíblico. Diz assim o apóstolo Paulo sobre Jesus: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Então a primeira coisa que Jesus fez por mim e por você foi nos redimir e com isso pagar o preço da nossa condenação, dos nossos pecados. A dívida que nós teríamos com Deus, que nos levaria ao inferno, é paga por Jesus Cristo. E quem é esse Jesus Cristo? Como é possível que um só homem possa fazer isso por toda a humanidade? E Paulo responde no versículo 15, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ou seja, através de Jesus, tudo foi feito. Isso está retratado em João capítulo 1, quando afirma-se ali que Jesus, por meio dele foram feitas todas as coisas. Com isso fica claro que Jesus tem toda a autoridade sobre a criação, sobre tempo, espaço, vida, morte. Jesus supera tudo isso. Jesus, aquele bebê que foi gerado no ventre de Maria, não era um homem simplesmente, é Deus feito homem. Deus encarnado, verdadeiro homem, mas acima de tudo, verdadeiro Deus. O Deus que sempre existiu, que criou todas as coisas. É este que vem ao mundo na figura de Jesus Cristo, o homem que habitou, que se alimentou, que sofreu, que derramou sangue, que morreu. Jesus morreu, nos redimiu. Jesus venceu, porque ali não estava simplesmente um homem, mas estava o Deus homem, Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo, ele ressuscitou e ele continua, como ele mesmo disse, conosco todos os dias até a consumação do século. É ele que une perfeitamente a igreja. Por isso, Paulo afirma que ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, pois para ter a primazia sobre todas as coisas. É importante destacar isso. Quem manda na igreja, quem é o líder da igreja, quem é o bom pastor, é Jesus Cristo. A maior autoridade, a autoridade em que a igreja se submete é Jesus Cristo. E como nós sabemos qual é a vontade de Jesus, qual é a vontade do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, é a verdade revelada na Bíblia Sagrada. Por isso nós cremos que somente na Escritura nós encontramos a verdade. Somente na Escritura nós encontramos
a vontade de Deus explícita, apresentada a todos nós. Nela encontramos o Evangelho, a boa notícia de que Jesus Cristo é o nosso Salvador. E diz no versículo 19 que Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Veja como a obra de Jesus é excelente. Ela é capaz de reconciliar, unir aquilo que o pecado separou. De um lado o Criador, do outro lado a criatura. Jesus reconecta, reconcilia. É uma ação do próprio Deus que vem ao encontro da criação, que perdoa, que restaura, que regenera a criação perdida por causa do pecado. Versículo 21 lembra: e vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Quando nós falamos que somos santos, não é porque nós nos consideramos perfeitos, mas é porque nós somos revestidos pela santidade de Cristo. Quando Cristo entra na nossa vida, nós somos declarados justos, perdoados diante de Deus. E é através do sacrifício de Jesus que fomos lavados dos nossos pecados, perdoados, e agora nós podemos ter acesso ao Pai e às bênçãos de Deus a cada um de nós. Mas veja como isso custou caro. Custou a vida de Jesus Cristo. E Jesus Cristo encarou e venceu a morte em nosso lugar. Graças a Ele, eu e você estamos limpos, purificados, perdoados dos nossos pecados. Ele estava disposto a dar a sua vida por nós. Será que nós estamos dispostos a fazer algo por Ele? Estamos dispostos a dar parte do nosso tempo para que outras pessoas conheçam a obra e a pessoa de Jesus Cristo? Será que estamos dispostos a tirar recursos dos nossos bolsos, recursos que Deus nos abençoou, para que a obra de Deus seja realizada e mais pessoas sejam alcançadas? Será que eu quero realmente arregaçar as mangas e servir ao Senhor com alegria, aonde Ele me colocou, sendo o melhor que eu puder em todas as minhas vocações e também me dedicando ao trabalho da igreja? Ou será que eu quero ficar de braços cruzados, admirando e contemplando a obra maravilhosa da redenção de Jesus? Jesus, quando derramou seu sangue, nos trouxe para a igreja e nos chama para sermos também instrumentos que compartilham a boa nova da salvação. Você foi chamado para ser também um instrumento da paz de Deus aqui nesse mundo. Então, como diz o versículo 23, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados firmes, não se deixando de afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram. Essa esperança do Evangelho, ela alcança o nosso coração, ela nos convence do nosso pecado, ela nos convence da obra redentora de Jesus por nós e também nos impulsiona como uma mola a sermos diferentes, a mudarmos as nossas atitudes, a termos um olhar diferente para com todas as coisas, para com todas as pessoas. Se você foi alcançado pela palavra de Deus e a palavra de Deus de alguma maneira não fez mudança na sua vida, cuidado, algo está errado. A palavra de Deus, quando toca o coração de um crente, ela traz arrependimento, traz gratidão, traz ação. Gratos, agimos. Gratos, servimos. Gratos, louvamos. Gratos, reconhecemos a grandeza da obra de Jesus em nosso favor. Por isso, quando o Espírito Santo nos alcança, Ele transforma. Ele transforma de uma maneira maravilhosa a nossa vida. Das trevas para a luz. Da condenação
para a salvação, do egoísmo para a partilha, da farinha pouca, meu pirão primeiro, para o dividir, a generosidade, o serviço, a alegria, a paz. Tudo isso são frutos que nós recebemos da ação do Espírito Santo em nossa vida. Eu espero que você esteja sendo muito frutífero aí onde você está plantado por Deus. Agora, diz ele, no versículo 23, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura. Então esse é um chamado, que nós não nos afastemos da esperança. A única esperança do ser humano diante do nosso pecado, a solução, é Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não entrar na vida do ser humano, por melhor que seja a pessoa, por mais bens que possua, ele está condenado à morte eterna. Portanto, sem Jesus não dá. Sem a obra redentora de Jesus, estaríamos condenados. Sem anunciar Cristo aos nossos amigos e familiares, eles estarão condenados. Por isso a igreja continua firme, anunciando Cristo, anunciando a mensagem do arrependimento, chamando as pessoas a fazerem parte da família da fé. Esse é o nosso desafio, aqui onde Deus nos colocou, a sermos anunciadores da fé em Cristo Jesus. Quem crê nele, mesmo que morra, será salvo. Quero convidar você para orarmos. Querido e bom Deus, nós te agradecemos pela obra maravilhosa de Jesus em nosso favor. Te pedimos que nos fortaleça na fé em Cristo Jesus e não nos afaste da fonte da esperança, que é o seu Filho amado. Ajuda-nos a servir com fidelidade e gratidão, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Convido você a estar conosco no próximo culto, domingo, 10h30. Que o Senhor te abençoe e te guarde, hoje e sempre. Um abençoado fim de dia.